Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Você pode acessar aí o seu celular, o seu tablet. Se você estiver perto de alguém sem Bíblia, compartilhe. Até porque essa mensagem de hoje a gente vai ter muito texto bíblico, porque nós precisamos entender a pessoa do Espírito Santo e como é importante para nossas vidas. Diz assim: aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Repita comigo: alguns discípulos. De novo, alguns discípulos. Grave esta frase, tá bom? Paulo encontra alguns discípulos, ou seja, ele encontra pessoas que estavam caminhando no cristianismo, caminhando com Cristo, né? Discípulo de Cristo. Veja só. Perguntou-lhes, versículo 2: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo pergunta. Paulo encontra os discípulos e pergunta: escuta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: olha só, irmãos, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou então: que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. Então Paulo explicou, versículo 4: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce daquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e falavam em línguas, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Vamos parar por aqui. Olha que texto interessante. Paulo vai a Éfeso e ele encontra ali homens que eram discípulos. E ele faz talvez uma das perguntas mais básicas para alguém que é um discípulo, né? Vocês receberam o Espírito Santo quando se entregaram? Eles falaram assim: olha, além da gente não receber, a gente não sabe nem quem é o Espírito Santo. Nós nem sabemos do que se trata, né? Perdi essa parte da aula, não sei. Irmãos, se nós formos parar para pensar em uma coisa muito interessante, esse episódio ocorre depois do que aconteceu lá em Atos, no capítulo 1, capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Lembra que Jesus falou para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto venha sobre vocês o poder, dínamos, poder, explosão. E a palavra diz que eles ficaram reunidos no templo em oração, porque eles creram naquela promessa do Senhor que viria sobre eles o poder. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes veio sobre aquele povo o Espírito Santo, e foi algo extraordinário. Não foi algo simples, foi algo que mexeu com tudo, mexeu com a região. A palavra diz que tinham línguas como de fogo. O negócio era assim, irmãos, glorioso. E aquilo chamou a atenção do povo, que uns falavam assim: olha, rapaz, esse povo parece que está bêbado. Na realidade eles estavam sendo o quê? Cheios do Espírito Santo. E logo depois disso, Pedro prega uma mensagem poderosa e quase 3.000 pessoas, em torno de 3.000 pessoas, se convertem ao Senhor. Então a manifestação do Espírito Santo naquele início da igreja, né? Eu costumo falar que o Pentecostes foi a inauguração da igreja. A igreja, ela nasce, na minha visão, quando o apóstolo Pedro tem a revelação de Jesus, quando Jesus pergunta para Pedro: e para você quem eu sou? E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento se estabelece a visão de quem é Jesus. A igreja do Senhor Jesus, não a denominação, mas a igreja do Senhor, ela nasce naquele momento, porque a revelação do céu vem. Porque Jesus falou assim: olha, Pedro, bem-aventurado és, porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai.
E nesse tempo todo eles continuaram caminhando com Jesus, mas Pentecostes, eu tenho assim, na minha visão, foi a inauguração. Porque foi uma festa grandiosa, foi algo grandioso, foi algo marcante para a igreja. Agora eu pergunto a você, como é que pode esses discípulos que Paulo encontra em Éfeso não conhecerem, Pelo contrário, nem ouvimos que existe o Espírito Santo. E as mensagens, a igreja saiu dali cheia de poder, irmão, foi uma revolução. A igreja se espalhou pregando o evangelho, foi tomando a Ásia, em todos os lugares. Ou seja, era quase impossível não saber. É como se nós não soubéssemos hoje de algo que é de grande repercussão no Brasil, por exemplo. É como se alguém fala assim, rapaz, o que está acontecendo no Brasil? Eu passei uns dias dormindo, acordei aí, todo mundo de máscara, todo mundo usando álcool em gel. O que está acontecendo? Seria um absurdo alguém não saber o que está acontecendo no Brasil, aliás, o que está acontecendo no mundo. Irmãos, a primeira atitude de Paulo foi dizer para eles, qual foi o batismo? Ele falou assim, o batismo foi de João. E Paulo falou, beleza, tranquilo. Ele disse assim, olha, João batiza para o arrependimento. Mas o próprio João diz que após ele viria alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E Paulo batiza esses homens. Sabe de uma coisa, pastor Sandro, que eu tenho aprendido? É que a maior barreira da entrega que muitos que chegam à igreja têm, a maior barreira para essa entrega ao Espírito Santo é não conhecer o Espírito Santo. É não saber que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo está conosco, que Ele é uma promessa que se cumpriu. Quando Jesus foi levado aos céus, Ele falou, olha, eu enviarei um outro Consolador. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, e nós devemos honrá-lo, nós devemos adorá-lo, nós devemos glorificar ao Senhor pela presença do Espírito Santo, e mais ainda nós devemos nos agarrar ao Espírito Santo com toda a força que nós temos, porque se alguém vai nos ajudar na caminhada cristã, se alguém vai nos ajudar a vencer as dificuldades que colocarem diante de nós, é o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é um com o Pai, Ele é um com o Filho. Ele faz parte dessa força magnífica, desse trio magnífico que conduz as nossas vidas. Então nós não podemos ignorar, não podemos ignorar, porque a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, ela responde de forma clara essa pergunta a respeito de quem é o Espírito Santo. E ela responde afirmando principalmente a sua divindade, ou seja, o Espírito Santo é Deus. E também afirmando a sua personalidade. E não é no Novo Testamento, não. No Antigo Testamento você vai ver o Espírito Santo agindo lá. Agindo. Quando Saul errou, quando Saul deu aquela mancada toda lá, você vai ver no livro dos Reis, o que Deus fez? Tirou de sobre ele o seu Espírito. Quando Davi errou, qual foi a atitude de Davi? Ele falou para Deus, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Para você ver o tamanho da importância do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é uma pessoa, se ele é uma personalidade, nós temos que entender, para chegarmos lá onde eu quero chegar na última quarta-feira, com a graça de Deus, no batismo com fogo, no batismo com o Espírito Santo, entender que Ele quer ter um relacionamento saudável conosco. E nós precisamos estar abertos para esse relacionamento. Precisamos estar abertos para entender, porque existe sim essa dificuldade de compreender a pessoa do Espírito Santo e principalmente compreender a sua obra. E compreender aquilo que Ele faz no nosso meio. A verdade sobre isso é tão preocupante que muitas pessoas, por exemplo, confundem o agir do Espírito Santo com emoção. Confundem. Eu já vi não foi nenhuma nem duas, não, muitas pessoas que confundem com sentimento. Alguns confundem até com seu ego. Tem gente que acha que é porque é cheio do Espírito Santo que está acima de todo mundo. Tem gente que acha que porque tem
o Espírito Santo deu a ele um dom, ele se acha acima de todo mundo. Eu já vi, irmãos, pessoas soberbas, porque se identificavam como alguém que era cheio do Espírito Santo. E se tem uma coisa que apresenta o Espírito Santo, não traz para nós a soberba, ao contrário, traz humildade, rendição à sua presença. Então, para entender a obra do Espírito Santo, nós temos que eliminar preconceito, né, que é um conceito pré-concebido a respeito do Espírito Santo. Muitas pessoas perguntam, mas esse negócio do Espírito Santo é falar em línguas? Nós vamos depois falar na próxima quarta-feira sobre dons do Espírito Santo. O Espírito Santo é se arrepiar. O Espírito Santo é quando eu caio, é quando eu rodo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Elimine todo o preconceito que você possa ter a respeito disso. Abra o seu coração e diga assim: Espírito Santo, eu estou aqui e eu estou disponível para o Senhor fazer o que quiser da minha vida. Amém, irmãos? Uma coisa eu posso garantir a você: o Espírito Santo não vai nos expor a vergonha nunca. Ao contrário, toda a obra do Espírito Santo, ela é obra de paz. Tudo que o Espírito Santo fizer através das nossas vidas é algo que vai produzir paz. Quando nós profetizarmos, será com poder. Quando nós pregarmos, será com poder. Quando nós falarmos em línguas, vai ser com poder. Quando haver interpretação, é a paz que o Senhor vai trazer ao nosso coração. Amém, irmãos? Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos compreender a obra do Espírito Santo. E nós precisamos fazer uma coisa nesta noite. Eu quero que você faça comigo e coloque a mão no seu coração e diga assim: Espírito Santo. Mas eu quero que você diga com força. A não ser que quarta-feira você vem 8 horas, já adiantou, né? Eu pelo menos tomei uma sopa. Espírito Santo, nessa noite, eu desejo me esvaziar de todo preconceito, de todo pensamento, e me dispor a compreender a magnitude da tua obra e de tudo que o Senhor pode fazer na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como eu falei para você, irmãos, uma das coisas primordiais para nós entendermos é a personalidade do Espírito Santo. E personalidade é o quê? Dizer a qualidade ou o fato a respeito de uma pessoa. Sabia que tem gente que acha que o Espírito Santo é um fantasma? Se o Espírito Santo for um fantasma, a gente vai correr dele. Eu não é, irmãos? E as pessoas ficam esperando algo assim, que venha, sabe, voando um lençol branco. Escuta, eu vou falar uma coisa para você. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem personalidade. Quando nós entendemos isso, nós vamos, sabe, trazer para a nossa mente de fato a compreensão real dos seus atributos de uma pessoa. É como se você estivesse olhando para uma pessoa que está do seu lado, ou que você convive diariamente. Você olha para aquela pessoa, por exemplo, eu conheço a personalidade da minha esposa. Eu sei o que ela pensa, o que ela gosta, o que ela não gosta, né? O número que ela calça. Às vezes eu erro, às vezes eu acerto. Mas depois de 25 anos de casados, é natural que eu conheça a personalidade da minha esposa, os seus atributos, a forma que ela age, como ela reage. Eu sei quando ela está brava, irmãos. Eu fico morrendo de medo. Você não pensa, não. É, bebê. Isso faz parte, sabe, como você conhece a personalidade de alguém? Quando você convive. O nosso problema, muitas vezes, é pouca convivência com o Espírito Santo. Pouca convivência, porque o Espírito Santo para alguns é válvula de escape para quando a coisa está feia. Mas dificilmente nós perguntamos antes a ele o que fazer, é ou não é? E a Bíblia diz que ele seria, e o Senhor Jesus disse que ele seria o outro consolador, ele iria nos ajudar. Você vai ver aqui algumas coisas muito interessantes sobre o Espírito Santo. E por que eu posso afirmar a você, à luz da palavra de Deus, que o Espírito Santo tem personalidade, que ele é uma pessoa? Olha só, 1 Coríntios 2, capítulos 10 e 11, nos mostra que o Espírito Santo pensa. Olha que coisa interessante, irmãos. Pensa. E essa verdade, ela é absolutamente clara. Olha só o que afirma: porque o Espírito
a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Do versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito dele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito. Irmãos, o Espírito Santo é alguém que prescruta, que pensa, que conhece as profundezas de Deus. Olha que coisa interessante. Ou seja, Jesus não mandou para a gente alguém que está por fora. Ao contrário, Ele mandou para a gente alguém que está pleno do seu conhecimento. Pleno do seu conhecimento. E esse elemento da personalidade que a gente vê aqui, inteligência, busca de conhecimento, capacidade de raciocínio, ou seja, o Espírito Santo, ele tem a sua personalidade porque ele pensa. Alguém que pensa é uma pessoa. O Espírito Santo não é nosso empregado, por exemplo. Não é. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Olha só, o Espírito Santo sente. Ele sente, tem sentimento. Efésios 4:30 diz que o Espírito Santo de Deus pode ser entristecido. Ou seja, se não é uma personalidade, se não é uma pessoa, como se entristeceria? E a palavra diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais. E muitas vezes, por não compreender essa personalidade do Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus com as nossas atitudes, com a nossa falta de fé, com tanta coisa que nós fazemos e que não deveríamos fazer, porque Ele se entristece. Isaías 63:10, para você ver lá no Velho Testamento, traz a mesma afirmativa: mas eles foram rebeldes, se referindo à nação de Israel. Eles foram rebeldes e contristaram, ou seja, eles entristeceram o Espírito de Deus. Então uma coisa nós já podemos aprender aqui: toda rebeldia entristece o Espírito de Deus. Toda rebeldia contra pai, toda rebeldia contra o seu pastor, toda rebeldia, irmão, deixa eu falar uma coisa: rebeldia contra qualquer coisa. Nós não nascemos para ser rebeldes, não. Nós nascemos para ser pacificadores, filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Então o Espírito Santo, ao invés de se entristecer, ele quer se alegrar conosco. E ele vai se alegrar quando ele vê a obra dele sendo feita nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Algo importante também é o que nós vemos em Romanos 15, quando Paulo declara que o Espírito Santo, ele ama, né? Ele fala assim, olha, 15:30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito Santo. Amor do Espírito Santo. Aliás, amor é outra coisa difícil da gente entender. É muito difícil quando a gente lê a Bíblia e a Bíblia diz: amem os vossos inimigos. Há uma confusão na nossa cabeça, porque a gente fica pensando: como é possível eu amar o meu inimigo? Eu digo para você, é a coisa mais fácil que existe. Se o amor for o amor de acordo com o que a palavra de Deus diz. Mas aqui nós estamos vendo o Espírito que nos ama. Nós já sabemos que Deus nos ama. Glória a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho de gente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Nós sabemos que Jesus ama. E aqui nós estamos vendo que o Espírito Santo ama. Agora, sabe o que é mais triste nisso? É que é impossível eu entristecer uma pessoa que não me ama. Se a pessoa não me ama, irmão, ela não vai se lixar para mim. Sabe quem vai ficar triste com você? As pessoas que amam você. Sabe porque muitas vezes a sua mãe, o seu pai está triste com você? Porque ele te ama.
e quer o melhor para você. Mesma coisa é Deus, é o Espírito Santo. Ele quer o Espírito Santo quer o melhor para nossas vidas. Por isso que diz filhinhos, filhinhos. Sabe, o tratamento de Deus para nós é um tratamento de amor, irmãos. O Espírito Santo nos ama. Quer ver mais uma atribuição da personalidade do Espírito Santo? É que ele tem poder de escolha. Nós chamamos isso de volição, ou seja, a ação de escolher. O Espírito Santo escolhe o que vai fazer. Como que isso é respaldado na Bíblia? 1 Coríntios 12, 11. Quando nós falamos exatamente dos dons do Espírito Santo. Eu vou falar com você na próxima quarta-feira sobre dons e fruto. O dom do Espírito Santo, de quem é? O Espírito Santo. Às vezes a pessoa fala, eu tenho o dom de curar. Você não tem dom de nada. É o dom do Espírito Santo. É Ele é o Senhor de todas as coisas. E olha o que diz 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo, está falando dos dons, como lhe apraz ou lhe convém, a cada um individualmente. E a palavra-chave está aqui nesse apraz ou conveniência. O Espírito Santo vai liberar a você um dom quando for conveniente a Ele. Você sabia disso? Tem gente que se mata. Olha só, eu vou reforçar isso na quarta-feira, mas não é que nós devemos ficar descansados. A Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, tá? Mas irmão, o Espírito Santo, ele manifesta o dom quando é necessário. Não é para eu dizer, eu tenho um dom de cura, não. É quando eu sei que alguém está precisando de uma oração de cura, ele me dá o dom, eu imponho as mãos e a pessoa fica curada. Isso acontece nos dias de hoje. As manifestações do dom do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo são reais e elas são para os dias de hoje. Então o Espírito Santo, ele tem personalidade porque ele faz o que quer. Não é o que eu quero. Talvez você queira um dom e o Espírito Santo quer dar outro. Eu não sei aqui em Brasília, mas lá em Manaus todo mundo quer falar. Temos que entender o fato de acordo com a Bíblia. Existe? Sim, existe. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Amém, irmãos? Outra evidência dessa personalidade é o trabalho do Espírito Santo. Como ele realiza as coisas, como ele age nas coisas. Olha só o que diz João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, e esse dará testemunho de mim. Esse dará testemunho de mim. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai agir para testemunhar a respeito de quem? Do Cristo, assim como nós, igreja, devemos fazer. Dar bom testemunho do Senhor. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, Jesus atribui ao Espírito Santo uma função de mestre, porque ele diz, olha, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará o meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos ensinará todas as coisas. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Ah, como nós precisamos aprender com o Espírito Santo. Se nós nos dispuséssemos a aprender com o Espírito Santo, pastor Andréia, a gente deixava de dar muita cabeçada na vida, não é? Você não imagina, irmão. Você não imagina como é bom ouvir o Espírito Santo. Quantas vezes, sabe, nós já ouvimos o aparecer do Espírito Santo, a gente sente a paz, vamos fazer o que o Espírito Santo está mandando, dá tudo certo. E eu já fiz coisas sem ouvir o Espírito Santo e deu errado. Sabia? Porque tem coisas que nós julga simples demais. Mas na verdade, todas as nossas decisões, das mais simples às mais complexas, devem ser direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. E Ele quer nos ensinar a não fazer a coisa errada. Irmãos, todo o ensino é para fazer a coisa certa, todo o ensino digno, né? Porque ensinar a coisa errada também, é só você abrir a internet aí, que o que tem de coisa errada para você fazer, é ou não é?
Mas o Espírito Santo, ele quer nos ensinar a fazer a coisa certa. E Jesus falou, ele é o mestre que vai ensinar vocês a fazer isso. E olha só, qual o benefício, sabe, isso traz para as nossas vidas, porque quando a gente vai para o livro de Apocalipse, a gente vai ver, sabe, repetidamente o Espírito Santo se manifestando, e ele sempre está trazendo mensagens. Quando você vê ali no capítulo 2 de Apocalipse, você vê as mensagens para as igrejas que estão ali no Apocalipse, as 7 igrejas, e sempre termina assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ou seja, o Espírito Santo fala conosco. Mas pastor, como é que fala? É uma voz? É um sentimento? Querido, ele vai falar com você da forma que ele achar melhor. Agora, se você estiver ligado no Espírito, você vai entender que é ele que está falando. Sabe, tem uma coisa que as pessoas chamam de sexto sentido. Para crente é o Espírito Santo de Deus. Ele está falando, não vai. Aí você não vai, alguma coisa acontece que não ia ser bom para você. É ou não é? Tem testemunhos assim tremendos. De coisas simples. Coisas simples. Uma vez uma irmã falou para mim que ela estava no trânsito. Olha que coisa interessante, para você, como é uma coisa simples. E ela estava aqui no trânsito, do lado dela tinha um caminhão. E esse caminhão tapava a visão dela do trânsito. E ela falou que ela ouviu o Espírito Santo dizer assim: não saia antes do caminhão. Olha que coisa interessante. Não saia antes do caminhão. Por quê, irmãos? Olha na lógica. Se você está em um semáforo com um caminhão, num carro pequeno, você vai sair primeiro, porque é mais fácil, é mais ágil um carro de passeio sair. Geralmente sai primeiro. O caminhão é muito mais difícil, muito mais força. E o Espírito Santo falou, não saia antes do caminhão. E ela ouviu aquilo e decidiu obedecer. Sabe o que aconteceu? O caminhão saiu, ela ficou parada, e o outro carro atravessou o semáforo e colidiu com aquele caminhão. Ou seja, tinha grande chance daquela colisão ser com ela. E o Espírito Santo de Deus livrou aquela irmã, porque ela ouviu a voz do Espírito Santo. E nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Começamos a precisar entender quando Ele está falando conosco. Quando Ele está sugerindo algo, faça. Quando Ele está mandando algo, faça. Nossa maior dificuldade é obedecer. A palavra do Espírito Santo diz assim, não faça dessa forma, né? Às vezes o Espírito Santo fala assim, não empresta esse dinheiro. E você vai e empresta. Aí depois fica chateado que a pessoa não pagou. Não dê o seu cartão. Eu aprendi muito com essa questão, meu pai e minha esposa sabem, porque eu sempre tive assim uma questão de eu querer ajudar muitas pessoas, irmão, sabe? Eu tenho um lado meio molenga, sabe, pastor Sanders? Não gosto de ver as pessoas em dificuldade. Se eu pudesse, eu faria muita coisa. E às vezes as pessoas falavam assim, rapaz, não empreste. Esse negócio de emprestar cartão de crédito, vou falar uma coisa, é um negócio terrível. Você tem grande chance de você criar um inimigo na sua vida. E o inimigo que eu falo, não é você que vai ficar com a raiva da pessoa, não. Ela que vai ficar com a raiva de você. Entendeu? Porque a primeira vez que você cobrar, você passou a ser inimigo dela. Não é nem você. Olha que coisa interessante como as pessoas são. Você fez um favor, ajudou, e quando você vai fazer o que é certo, né, que é lembrar, pronto, você arrumou um inimigo. Então, se você não quer arrumar inimigo, irmão, tome muito cuidado nessas situações. E ouça o Espírito Santo de Deus. Ouça o Espírito Santo de Deus antes de comprar alguma coisa, antes de comprar uma casa, antes de fazer alguma coisa. O que mais tem na praça aí, irmãos, nós estamos vivendo a era do golpe. A era do golpe. Uma pessoa que eu conheço essa semana atrasou a parcela do carro, pastor Sandro. Olha isso que eu vou falar para você. Ela atrasou a parcela do carro. Olha só, atrasou a parcela do carro um dia. No dia seguinte foi pagar, não conseguiu. Ela decidiu ir no site do banco. E ela, quando colocou lá o site, logo apareceu direcionamento para um WhatsApp de cobrança. Aliás, o WhatsApp do banco. E aí apareceu lá,
opções, se você quer boleto, digite tal. E ela falou assim, crente que eu estava no site do banco. E colocou lá, digite seu CPF, mas irmãos, daqui a pouco chegou o boleto. Entendeu? Sabe o que ela fez? Pagou o boleto. E depois de alguns dias, chegou mensagem do banco, sua parcela está em aberto. Paguei um dia depois do vencimento. Ela resolveu ligar, disse, olha, é o seguinte, eu paguei a parcela, só que está me cobrando. Não, você não pagou não, paguei. Entrei no site de vocês aí, abri uma tela, ela falou assim, abra aí, veja quem foi o beneficiário do boleto. Quando ela abriu, era outra conta totalmente diferente. Irmãos, como é possível isso? Pessoas estão gastando a sua vida para pensar como vai enganar outras pessoas. Eu posso afirmar a você, nesse momento, o Espírito Santo pode alertar. Opa! Sabe por quê? Porque Ele é o nosso ajudador. Ele está conosco para nos ajudar a vencer o pecado, para nos ajudar a vencer as dificuldades. O Espírito Santo, Ele se manifesta, irmãos, na nossa vida de uma forma que nós vamos ver Ele como o nosso guia, como aquele que vai nos orientando, nos levando. Por isso que ignorar a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, não é bom para nossas vidas. Não é bom. Para eu desejar o Espírito Santo, porque ele tem que ser desejado, devo querer, sabe? Como a gente cantou aqui, enche-me, até é o desejo, enche-me até transbordar, derrama a tua glória. Para a gente chegar nesse ponto, irmão, de desejar, nós temos que conhecer. A Bíblia fala do Espírito Santo. A Bíblia mostra o Espírito Santo como fogo, né? Lá em Mateus 3,11 mesmo, vai falar o Espírito, batismo com fogo, aquele que vem após mim, batizará vocês com o Espírito Santo com fogo. E sabe o que é fogo, irmãos? Fogo é aquilo que torna algo limpo. Fogo purifica. O Espírito Santo nos ajuda a vencer pecados. O Espírito Santo nos ajuda a nos livrar de vícios. O Espírito Santo nos ajuda a vencer dificuldades. Tem pessoas que hora ou outra caem no mesmo pecado. Ainda usam a velha desculpa gospel de que a carne é fraca, né? Mas a própria Bíblia diz que o Espírito é forte. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo e cheios desse fogo, irmãos, nós vamos estar purificados, nós vamos estar limpos, ou seja, tudo que está limpo é mais útil. Se você deseja que Deus use a sua vida, se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, lembre-se, você precisa estar purificado, porque Deus não usa aquilo que não está limpo. E Deus não nos quer aqui na igreja ou em qualquer lugar sem ter utilidade nenhuma, irmãos. Nós não somos servos inúteis, amém, queridos? Nós somos servos úteis. Nós temos utilidade. Mas para que a nossa vida seja de fato, sabe, um instrumento utilizado pelo Senhor, nós precisamos estar puros. O fogo purifica, mas também o fogo fortalece. Sabe aquela recaída? Irmãos, podemos estar de recaída em recaída. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a vida do crente é de glória em glória, não de queda em queda. Deus não nos chamou para estar de queda em queda. Deus nos chamou para estar de glória em glória, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito é ao meio-dia, ou seja, na nossa vida espiritual, ela tem que chegar ao meio-dia. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai crescendo, é de glória em glória que nós vamos subindo. Mas tem gente que ao invés de viver de glória em glória, vive de queda em queda. Um dia está bem, outro dia não está. Eu não entendo isso, essa montanha russa espiritual, irmãos. Quando nós entendemos o poder
sabe, dessa atuação do Espírito Santo de nos purificar, nós vamos vencer as dificuldades que se colocam sobre nós em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas o Espírito Santo também é água. João 7:37 e 38, ele é água. E o que a água é? Indispensável para nossas vidas. Ninguém, absolutamente ninguém vive sem água. O pastor Manuel até tinha uns dados que eu acho que são 4 dias ou alguma coisa que a pessoa vive sem água, eu não sei bem. 3 dias. 3 dias. Depois de 3 dias, morreu. Irmãos, se a água é indispensável para a minha condição física, o Espírito Santo, que é a água que purifica também, ele é indispensável para a minha condição espiritual. Mas não só isso. Olha só, a palavra nos diz que ele traz refrigério. Refrigério. Ontem eu fui na Lagoa Azul, é isso? Lagoa Azul? É? Lago Azul? Nunca mais vou lá, irmãos. Aquele negócio para subir é uma desgraça. Quase que eu venho me arrastando. Não valeu a pena. Estou com a batata da minha perna doída até agora. Mas valeu, assim, quando eu entrei naquela água gelada, que maravilha. Sabe, refresca. Uma coisa, quando nós mergulhamos na água do Espírito, nós somos refrescados pela sua presença. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo refrigera a nossa alma. Refrigerar a alma é trazer tranquilidade, é trazer bem-estar. E é isso que Ele quer fazer na tua vida, crente. O Senhor, o Espírito Santo quer trazer refrigério para a tua alma. Sabe aquilo que está perturbando você, preocupando você, tirando o teu sono, te dando ansiedade? Tudo isso você vai ver uma mudança drástica quando você mergulhar na água do Espírito e Ele refrigerar a sua vida em o nome de Jesus. Quem experimenta isso, irmãos, não quer mais sair. Não quer mais sair porque isso é algo, sabe, grandioso. Grandioso. Ele é fogo consumidor, Ele é água, Ele é vento. Também trata de bem-estar, né? Você vai ver lá em João 1, capítulo 1, versículo 23, que é assim que o Espírito Santo, Ele age na nossa vida. Ele é óleo. Ele é óleo, Ele é unção. Esse óleo não pode faltar sobre as nossas cabeças. Ele tem que ser renovado sobre nós sempre. Você vai ver lá em Mateus, capítulo 25, de 1 a 4. E também muito importante, ele é selo. Paulo diz que o Espírito Santo, ele é o penhor. Sabe o que é penhor? Garantia. Quando você vai lá na Caixa Econômica que você está aperreado, você faz o quê? Você penhora uma joia lá. Eu não sei se isso ainda existe, mas em uma época isso acontecia. Você tinha um cordão de ouro, você penhorava, penhor. Ou seja, aquela joia era a garantia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia da nossa herança. Ou seja, não tem como nós não recebermos, sabe, o pagamento, a herança. É a certeza da herança. Nós só temos certeza de tudo que nós vamos receber na vida futura por causa do Espírito Santo de Deus, porque Ele está selado nas nossas vidas. Tem muita gente que fala hoje sobre o tal chip, né? Um chip que vai ter aí, que você vai ter que colocar, cartão de crédito. Irmãos, eu estou pouco me lixando para esse chip. Esse chip não vai me fazer entrar no céu, mas o selo do Espírito Santo vai. E esse selo eu quero. Eu quero chegar lá no céu e mostrar o selo do Espírito Santo. E Jesus dizer assim: vinde bendito do meu Pai. Essa garantia nos é assegurada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus. É assim que Ele vai se manifestando nas nossas vidas. Você percebe a importância do Espírito Santo? Quando percebe a importância, você não pode ignorar o Espírito Santo. Você tem que desenvolver uma relação do Espírito Santo. E para eu já ir para a conclusão, essa personalidade também ela se manifesta na obra.
Se nós considerarmos a obra do Espírito Santo no decorrer de toda a palavra de Deus, nós vamos ver o quanto ele é presente. O quanto ele é presente. Assim como Deus, como Jesus assim como Deus, Jesus, o Espírito Santo também é ativo nessa obra. Os três são ativos. Ou seja, a Trindade é um trio que trabalha, né? Trindade é um termo teológico, irmão. Não está na Bíblia, tá? Não está na Bíblia. Mas é um termo teológico, justamente para se referir a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles trabalham em favor de nós. Deus trabalha. A Bíblia diz que o Senhor trabalha por nós enquanto nós dormimos. Trabalha em favor daqueles que o temem. Quando você está dormindo, e Deus está trabalhando como? Está te livrando do ladrão entrar na tua casa, prosperando os teus negócios. Por quê? Porque você está dormindo, irmão. Mas Deus está ali. A Bíblia diz no Salmo 112 que o guarda de Israel não tosqueneja, não dormita. Ou seja, nem cochilar, Deus cochila cuidando de você. Nós devemos ou não devemos amar esse Deus com todo o nosso coração, irmãos? Porque Ele cuida de nós dos mínimos detalhes da nossa vida. Quando você olha para a criação, quem estava lá? O Espírito Santo de Deus. Salmo 33:6 diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército dele. Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Ou seja, em relação à criação, assim como Jó, foi o sopro do Espírito, o Espírito de Deus nos forma. Ele é ativador da criação. Ou seja, ele está no início, ele está no fim, está cuidando, ele está trabalhando nisso. Na vida de Jesus, que é Deus, você vê lá quem? O Espírito Santo. Aí eu pergunto a vocês: se Jesus recorreu ao Espírito Santo, por que a gente não vai recorrer, irmão? Por quê? Jesus, o nascimento de Jesus, a Bíblia diz em Lucas que é a obra do Espírito Santo. Quando a gente vai ver em Atos, quem ungiu Jesus? O Espírito Santo. Em Mateus 4, quem está guiando Jesus? O Espírito Santo. Irmãos, Jesus guia o Espírito Santo e Jesus não nos guia. E olha o que a palavra diz lá em Lucas 4 versículo 1, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, quando ele veio sobre ele como forma de pomba. Ou seja, é ativa a presença do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. Hebreus 9,14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu. Na obra do nascimento é o Espírito Santo, mas quando ele está se oferecendo por nós, na sua entrega, a Bíblia diz que é pelo Espírito eterno que ele faz a mesma coisa. Então o Espírito Santo, ele nos conduz isso. E na sua relação, na sua obra em relação ao pecador, olha só, quem é que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado? O Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Ou seja, irmãos, existe uma condicional na nossa vida. E mais do que isso, converteu, tranquilo, a obra do Espírito Santo na vida do crente. Que é essa parte que muitas vezes falta a gente colocar em prática. Ele até nos convence do pecado, a gente vem para a igreja, mas depois falta a obra dele na nossa vida já sendo crentes. Porque o Espírito Santo, ele não quer, olha só, deixa eu falar uma coisa para você: o Espírito Santo não é visitante das nossas vidas, ele tem morada eterna no nosso coração, amém, irmãos? Ele não pode estar de visita em visita, visita vem e vai embora, irmãos, e nós não podemos ficar sem o Espírito Santo, não. A habitação do Espírito Santo, ela vem para me fortalecer, ela vem para me capacitar.
e ela vem para me trazer uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Olha só o que diz Efésios 3,16, para eu concluir. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Ou seja, Jesus trabalhou na redenção do mundo, Jesus se entregou na redenção do mundo, Jesus salva a humanidade, mas é o Espírito que torna eficaz. Sabe essa obra que Deus fez na tua vida? É o Espírito Santo que está tornando essa obra eficaz a cada dia, meu irmão, em nome de Jesus. E é por meio do Espírito que o coração é purificado. Nós temos que desejar um coração puro. É um coração puro, são mãos limpas e coração puro que chegam na presença de Deus. Por Ele torna-se o crente participante da natureza divina. Aleluia, irmãos. O Espírito Santo nos aproxima de Deus, participante da natureza, ou seja, nós passamos a ser um com Deus pela obra do Espírito Santo. Para minha tristeza, tem gente dentro da igreja que não é um com Deus, pastor, e precisa ser um com Deus. O Espírito Santo nos torna participantes da natureza divina. Cristo deu o seu Espírito com o poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal. Nós temos que aprender isso, irmãos, em nome de Jesus. Ele é o meu segurança, Ele é o meu guia, Romanos 8,14. E muitas outras coisas nós poderíamos falar a respeito disso. Mas hoje o meu tempo já se foi. Porque hoje, o que eu queria e o que eu quero, e que eu tenho certeza que é o que Deus quer, que nós possamos entender que existe uma pessoa maravilhosa, que está do nosso lado todos os dias, que está do nosso lado no nosso levantar, no nosso deitar, que caminha conosco, que está conosco, que fala conosco, que sabe que nos traz consolação, nos traz segurança. É o Espírito Santo de Deus. Porque quando eu entendo essa presença maravilhosa, irmãos, eu não vou querer viver sem. Aí sim nós estamos preparados para receber o poder do Espírito Santo, que vai nos fazer ser diferentes de todos, porque nós não nascemos para ser iguais, nós temos que ser diferentes sim. As pessoas têm que olhar para nós, ver algo diferente, ver algo distinto, e essa distinção é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Fique de pé em nome de Jesus.